Olá pessoal, hoje eu gostaria de tratar com vocês um assunto que é bastante polêmico e eu também não quero aqui chegar a uma conclusão do que é certo ou errado, porque bioética a gente tem que trabalhar aí caso a caso, né? Quando as coisas acontecem, a gente debruça sobre o tema e conversa um pouco sobre isso. Antes de falar propriamente do assunto, eu queria só resgatar aqui os 4 princípios da bioética, que é a autonomia do paciente, o paciente como senhor da relação, né, médico-paciente. A beneficência, aonde se fará todos os esforços para o bem do paciente. A não maleficência, que é não praticar atos que possam trazer um mal ao paciente. E a justiça, que é tratá-los em conformidade com a lei e também em igualdade de condições com os demais usuários do sistema de saúde, ou dentro de uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa com seres humanos, também tratá-los aí com isonomia, tá ok? Isso aí, estou falando bem resumidamente. Bom, o que nós vamos conversar hoje? Sobre transfusão de sangue em pacientes que professam a fé, testemunhas de Jeová. Eu começo esse vídeo falando de uma notícia do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde foi mantida uma sentença em segundo grau, que concedeu autorização para a transfusão de sangue de um paciente. A terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça manteve sentença que permitiu que os médicos façam transfusão de sangue em paciente, contrária ao procedimento por convicção religiosa. Nós já tratamos aqui em diversos vídeos sobre a possibilidade do paciente de negar, né, a terapêutica, né, de recusar a terapêutica. Por uma questão aqui de sigilo do caso, né, o Tribunal de Justiça não falou qual que é o processo, então eu não tenho como falar aqui para vocês, mas o relator foi o desembargador Marrei Wint, que ele destacou que o direito à vida e à liberdade religiosa são direitos fundamentais expressos na Constituição Federal, mas que a vida deve estar acima de qualquer outro. Ou seja, ele fez ele sobrepôs um direito fundamental em cima do outro. E quando estudamos direito constitucional, a gente fala que os direitos fundamentais, eles não têm nenhuma hierarquia entre eles, tá? Então eu tenho que discordar da decisão do desembargador Marrei. Quando a gente fala, né, de recuso de tratamento, quando a gente fala especificamente do caso do Testemunho de Jeová, muito preconceito se faz, até por conta de ser uma questão religiosa. Então, eu gostaria de destacar que a gente não pode tratar as pessoas, mesmo que por motivos religiosos, eles não queiram, né, eles recusam o tratamento com hemoderivados, né, sangue, plaquetas e tudo mais. O tema é tão debatido que até os próprios, né, agora não sei como que eles se organizam, né, mas os próprios Testemunhos de Jeová, eles procuraram brilhantes juristas brasileiros para que eles dessem um parecer acerca do assunto, e eu quero destacar aqui um deles, que é do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Tá? Ele começa um artigo que fala sobre legitimidade da recusa e transfusão de sangue por testemunho de Jeová, dignidade humana, liberdade religiosa e escolhas existenciais. A liberdade de religião é um direito fundamental, uma das liberdades básicas do indivíduo, constituindo escolha existencial que deve ser respeitada pelo Estado e pela sociedade. A recusa em que de se submeter a procedimento médico por motivo de crença religiosa configura manifestação da autonomia do paciente.
derivada da dignidade da pessoa humana. A gravidade da recusa do tratamento, sobretudo quando presente o risco de morte ou de grave lesão, exige que o consentimento seja genuíno, o que significa dizer válido, inequívoco, livre e informado. Olha só, o médico ele precisa trazer todas as informações ao paciente para que ele possa realmente ter embasamento para recusar tal tratamento. Eu quero trazer também um voto vencido, tá? Esse daqui o desembargador perdeu, ele foi voto vencido ali no colegiado, que é o desembargador Marco Antônio Ibrahim, da 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O direito à vida não se resume ao viver. O direito à vida diz respeito ao modo de viver, à dignidade do viver. Só mesmo a prepotência dos médicos e a insensibilidade dos juristas pode desprezar a vontade de um humano dirigida a seu próprio corpo, sem considerar os aspectos morais, religiosos, psicológicos e especialmente filosóficos que tão grave questão encerra. A liberdade de alguém admitir ou não receber sangue em um tecido vivo de outra e desconhecida pessoa. Aí é um trecho do agravo de instrumento número 2004-002-13-229, julgado em 2004. Esse trecho está no livro Direitos do Paciente, coordenado pelo professor Álvaro Vilaça Azevedo e pelo professor Wilson Ricardo Ligiera. Muito legal esse livro, tem vários artigos interessantíssimos. Esse assunto está tão em voga, está tão presente no dia a dia dos médicos, porque a gente está falando de crianças, filhas de pessoas que professam essa fé e os pais recusam, né, o tratamento pelos filhos, e aí se tem um dilema bioético e legal acerca desse tema. E também temos os adultos totalmente esclarecidos que podem negar, eles podem recusar o tratamento. Até discutimos nos últimos tempos aí sobre a resolução 2232 de 2019, que fala como que tem que ser feita a recusa aí, como que o médico tem que receber essa recusa à terapia, né? Isso daí é bastante importante a gente lembrar também. Essa resolução está bastante, tem vários pontos de crítica, não é o caso aqui desse vídeo e dessa oportunidade aqui, tá? Mas esse tema é bastante importante, a gente tem que tratar sim, tá? Tanto que é importante que o último ato da ex-procuradora-geral da República, né, Raquel Dodge, que foi aí no começo de setembro do ano 2009, ela entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que a gente chama de ADPF, número 618, que ela pede, com base nos direitos constitucionais à vida digna, à liberdade de crença, que seja dada um pedido cautelar, a qual visa assegurar os testemunhos de Jeová maiores de idade capazes de direito de não submeterem a transfusões de sangue por motivo de convicção pessoal. Então nós já temos aqui um desembargador, um ministro, né, o Luiz Roberto Barroso, que tem esse entendimento, ele emitiu esse parecer. Agora eu acho difícil ele sair dessa, né? E aí ela pede, né, nessa DPF, que seja concedida uma medida cautelar para afastar qualquer entendimento que obrigue médicos a realizarem transfusão quando houver expresso recuso dos pacientes maiores de idade e capazes, mantendo-se a obrigatoriedade apenas quando o paciente for menor, em casos em que o tratamento for indispensável para salvar a vida da criança, independentemente de oposição dos responsáveis. Ela ainda pede que esse posicionamento seja confirmado em julgamento de mérito. Se houver uma liminar nessa DPF, que eu acredito que pode acontecer, tá? Nos próximos dias, aí, próximas semanas, a gente vai ter uma nova discussão desse tema, mas
alçado a uma questão macro, que é em relação à resolução que eu acabei de falar para vocês do Conselho Federal de Medicina 2232, que fala da recusa terapêutica do paciente, objeção de consciência do médico. Ali a gente vai ter que descobrir como o judiciário vai entender. É um tema bastante polêmico, mas vamos lá em termos muito práticos. Crianças não, entendeu? O médico tem que fazer aquilo que tem que ser feito para salvar a vida do paciente. Tá? Isso daí, para mim, está bastante claro. Essa questão da minoridade aí, a gente vai ter que ver como que a jurisprudência vai entender, porque a gente tem os antigos relativamente capazes, que seriam os maiores de 16, os menores de 18, que têm capacidade de discernimento e podem recusar o tratamento, na minha opinião, mas desde que atestado, o médico ateste a sua capacidade mental, e os pacientes maiores, lúcidos, com capacidade mental tranquila, sem nenhum problema, podem também recusar a terapêutica, e o médico tem que reduzir isso a termo no prontuário médico, mesmo que seja em questão de perigo de saúde, tá? Então, são essas as coisas que eu queria passar para vocês, e eu acho que é um tema interessantíssimo para a gente voltar a discutir nas próximas semanas, assim, principalmente quando sair uma liminar nessa DPF 618, que é um tema que me intriga bastante, e também a comunidade médica deve ficar bastante atenta, tá ok? Um forte abraço a todos.